Quando entramos na Autobahn, eu lembro que nas aulas a instrutora falava assim: aqui eles são todos preocupados com o meio ambiente, mas na hora de tirar a carteira eles pedem para meter o pé no acelerador, né? Aí ela pede para entrar na terceira marcha, na Autobahn. Aí tem aquela coisa de Schulterblick, né? Que você é obrigada a olhar por cima do ombro aqui na Alemanha em qualquer virada que você vai fazer com o carro. Eu achava uma besteira, gente, mas é muito importante, porque quando eu fui pro Brasil, eu quase bati o carro por conta desse ponto cego que pega a gente. E esse Schulterblick nada mais é do que você olhar para ver se tem um carro atrás, aonde você não pode ver no espelho. Ele vai observando se você fez Schulterblick, se você olhou o retrovisor, se você está prestando atenção. Aqui é fundamental o respeito com o ciclista e os pedestres. Se você não parar para um pedestre na faixa onde não tem farol, reprova. Se você não der a distância de 1,5 metro a 2 metros para você ultrapassar um ciclista, é perigo, então reprova. Se você parar atrás de um ônibus, por exemplo, o ônibus ele vai dar seta, se ele está estacionado esperando pessoas, ele vai continuar piscando para a direita, né? Então você só pode ultrapassar praticamente nem acelerando a 7 km por hora, mas prestando atenção, porque pode vir um doido correndo de qualquer lado, né? Você tem que ir bem devagarzinho. E se ele der seta sinalizando que vai sair, você é obrigado a esperar atrás dele e deixar ele seguir. Então, assim, são detalhezinhos que por uma besteira você reprova. Essa questão do Schulterblick que eu falei, né? Então, por exemplo, tem o farol. Então, você tem que dar uma paradinha, mesmo assim, olhar, observar pelo Schulterblick se tá vindo alguma bicicleta, porque também tem farol para bicicleta. Então, você tem que prestar atenção no farol daqui, no farol de lá, no farol para pedestre, no farol para ciclista, e para ver se não tem nenhum doido correndo pela rua e depois passar. Só que, gente, é muita informação e você só consegue adquirir isso com as aulas. Então, assim, se tem gente que vai vir para cá e já quer fazer a prova direto, dificilmente vai conseguir passar, porque são pequenos detalhes que você acha que é besteira, mas na hora você acaba ficando nervoso de qualquer jeito e vai reprovar. Então, voltando, né, eu tava na Autobahn, essa questão de acelerar, entrar de terceira, Schulterblick, espelho, não sei o que, dá seta, tal. Eu acelerei, minha filha. Meu filho. Eu acelerei o carro e o carro depois, a marcha não saía, não entrava. Gente, que desespero que deu. A marcha não entrava, eu acelerava aí, não sei se eu lembro que eu dei seta, mas depois o examinador disse que eu não dei seta, que eu não olhei por cima do ombro, mas eu lembro que eu olhei por cima do ombro, mas quando eu fui passar a marcha não entrou, já entrei em desespero. Aí ele falou, geradeaus, segue reto. Aí segui reto, nem consegui entrar praticamente na Autobahn, já entrei na direita, sentido voltando para o TÜV. Aí mesmo assim eu pensei, eu fiz tudo certinho, vai ver que eu passei, né? Quando eu cheguei lá no TÜV, ele falou, Chada, infelizmente você foi muito bem, tudo, fez tudo direitinho, mas na Autobahn foi muito perigoso o que você fez. Então, com isto, sinto muito, mas você está demitida. Reprovada. Senhor, vida, já pensei no meu dinheirinho. Olha, nessa hora me deu uma raiva, me deu uma sensação assim, sabe? Me deu vontade de chorar, mas eu falei assim, eu não vou dar o gostinho, não vou chorar na frente deles, não vou chorar na frente da instrutora, do examinador. Eu falei assim, eu vou tentar de novo. Só que nisso eu fui viajar para o Brasil, eu demorei 5 dias para engolir isso, ficou aqui, ó, entalado. Mas tudo bem. Aí quando eu voltei de viagem, eu ainda dei um tempo, eu falei assim, eu não vou fazer isso agora. Só em fevereiro deste ano que eu resolvi ir atrás e fazer de novo. Aí para isso você tem que pagar a taxa de novo, porque para isso eles são rapidinhos. Eu reprovei, 2 dias depois praticamente já chegou uma nova continha na minha casa, já para eu pagar a taxa no TÜV novamente, eu pago também para a autoescola, porque eu estou pagando como se fosse o tempo da instrutora que está lá comigo. Ou seja, eu paguei praticamente 4 vezes. Aí lá vamos nós de novo, né? Aí eu marquei mais umas 3 aulas duplas, assistindo os vídeos no YouTube, fiz a dica da banana,
do grupo do Facebook, o pessoal fala, gente, come banana antes da prova. E funciona, porque eu não fiquei nervosa no dia da prova. O examinador, ele vai orientando você para onde você tem que dirigir. E eu já vi relatos que às vezes tem examinador que fala assim, entra na próxima direita. Só que a próxima direita é proibido você entrar, como exemplo. Então cabe a você prestar atenção se realmente aquela rua você pode entrar. Você tem que decidir sozinho. Não, nessa eu não posso entrar, vou entrar na próxima. Porque às vezes eles fazem pegadinha. Então, graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Então, ele sempre falou certinho. Próxima direita, próxima. Às vezes ele fala assim, segundo farol à esquerda. Mas são comandos que dá para você entender. E a minha instrutora ainda falou com ele, fala devagar o comando com ela, porque ela não fala fluente o alemão. Às vezes ele pode pedir para você entrar numa rua, como por exemplo essa placa que eu vou deixar a foto aqui para vocês. Então, quando tiver essa placa, você não pode andar mais do que 7 km por hora. Você tem que prestar atenção, muita atenção nas placas de sinalização. Por exemplo, tem muitos hash for links, que é preferência da direita. Aqui tem uma placa com um sinal amarelo, que significa que você tem preferência nessa rua. Então, seja quem estiver à direita ou à esquerda, tem que esperar você. Então, você não precisa se preocupar. Então, quando não tem essa placa amarela, num lugar que não tem sinalização, você tem que dar preferência da direita, que é hash for links. Você é obrigado a dirigir 50 km por hora dentro da cidade, em alguns trechos 30. No hash for links, normalmente você tem que andar a 30 também, mas quando você vai passar por uma ruazinha, você tem que diminuir, olhar e depois passar. Você também tem que tomar muito cuidado, que muita cautela também reprova, porque eles acham que você está insegura. Então, por exemplo, hash for links, se você tem essas pegadinhas de nomes de ruas, então normalmente as ruas que tem nome é a preferência da direita, mas tem umas saídas de garagem que parece rua, então que é calçada rebaixada, então as pessoas acham que é rua, então dá aquela parada, então também tem pegadinha aí. Você saindo ou entrando na cidade, vai ter sempre uma placa amarela com o nome da cidade, e quando finaliza essa cidade tem um traço vermelho indicando que você está saindo da cidade. Então sempre tem uma placa de velocidade que você pode passar de 50 para 70, e quando não tem nenhuma placa você já pode acelerar 100 km por hora direto. Mas quando você está chegando numa próxima cidade, porque aqui é assim, é uma cidade estrada, aí já começa uma cidadezinha de novo, é muito uma próxima da outra, mas você pode dentro desse trajeto andar 100 km por hora até chegar à próxima cidade. Cabe a você prestar atenção nessa plaquinha amarela indicando qual é a próxima cidade, que você já vai ter que saber que ali você vai ter que entrar já a 50 km por hora. Não é 45, 46, é a 50. E vice-versa também. Saiu dali dos 50, não é andar 55 nesse trajeto até a próxima cidadezinha. Você tem que acelerar acima de 70 também. Então, assim, eu sempre fazia o contrário. Quando eu tinha que andar devagar, eu andava rápido. Quando eu tinha que andar rápido, eu andava devagar. Então, a instrutora, ela pegava um pouco no meu pé, por conta disso. Bom, aí chegou o dia novamente da minha segunda tentativa. Foi um outro proofer. Graças a Deus também ele era simpático. Então, ele chegou, já me fez as 3 perguntas do veículo, respondi. Aí a minha instrutora pediu para ele também falar devagar comigo, as instruções, tal. Aí ele começou a perguntar, você é do Brasil, nananã, já foi simpático. Aí ele me perguntou, eu posso conversar no meio do trajeto ou vai te atrapalhar? Eu disse, não, pode conversar. Eu pensei, pode conversar e pode esquecer de mim, né? E aconteceu, ele esqueceu de me dar algumas vezes as instruções para onde eu tinha que ir, e a minha instrutora tinha que falar, entra na próxima direita. Aí ele, é verdade, entra na próxima direita. Eu fui prestando bastante atenção, comi minha bananinha antes de fazer a prova, então eu estava totalmente tranquila. Ele foi calmo, então assim, cometi alguns errinhos, mas que não foi nada grave, porque aqui também eles têm essa questão assim, se você vai virar à esquerda, por exemplo, né? E tem 2 faixas. Aqui você tem que dirigir sempre à direita. Se você passa à esquerda, é só para ultrapassar. Então, assim, o tempo todo você tem que estar à direita.
Então isso às vezes eu esquecia, então às vezes eu ia virar e eu já estava do lado que não era para estar. Mas no dia da prova eu fiz tudo certinho. Aí, como todo o processo de antes, ele fez. Eu fiz tudo de novo, entrei na autobahn, mas dessa vez eu fiz do meu jeito, do jeito que eu sei. E deu tudo certo. Quando a gente chegou lá no TÜV, aí ele falou assim: ok, você fez alguns errinhos, mas nada muito grave, então você passou. Ich habe bestanden! E eu adquiri a minha Führerschein. Bonitinha. E aqui a carteira de habilitação vale por 15 anos. Então, se você faz a prova de primeira e você já passa, pelo menos aqui onde eu moro, eles já entregam a sua habilitação na hora. Porém, você tem que deixar a sua CNH brasileira. Como eu tinha reprovado na primeira, com esse protocolo eu pude retirar a minha carteira lá no órgão responsável, já fui no dia seguinte mesmo. Então, eu estou habilitada aqui na Alemanha desde março de 2020. Sei que no final essa brincadeirinha ficou cara. Eu sei que eu paguei mais de 1.100 euros. Ufa, passou. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Então foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E para você que está na mesma situação, não desista. Sua hora vai chegar e é uma sensação maravilhosa. Tenha fé, ok? Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Bis nächste Mal. Tschüss!